Boa tarde a todos em nome de Jesus Cristo. Eu sou o irmão Everson de Itabirito. Gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação. Está no 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluias. Preste atenção, meus irmãos, que nós estamos aqui agora diante de uma palavra do Deus vivo, uma palavra do Deus Todo-Poderoso. E esta palavra está no nosso coração agora, como fosse o Espírito Santo falando ao nosso coração de uma forma profunda. Esta palavra nos exorta a entender algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia fala, porque há um só Deus. Então eu quero dizer para os irmãos que existe apenas um Deus. Pessoas às vezes querem falar, não existe vários deuses, não, existe apenas um Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha para você ver que profundo é a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E aqui fala Jesus Cristo, homem. Ora, algumas coisas nós precisamos entender aqui. Se a Bíblia fala que há um só Deus, eu começo a pensar algumas coisas. Por exemplo, o que seria então o Espírito Santo? O que seria então Jesus Cristo? Ora, a Bíblia então fala um só mediador entre Deus e os homens. E fala que esse mediador é Jesus Cristo, homem. Eu fiquei muito pensativo sobre este versículo quando acabei de ler. E eu fico pesquisando, eu fico pensando. Eu cheguei a uma conclusão. E a conclusão é essa. Este versículo todo está falando da mesma pessoa. Olha para você ver, porque Deus é só um. E há um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo, um homem. Eu fiquei admirado, eu fiquei apaixonado com este versículo. Por quê? Porque, ora, a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Não sabemos pedir como convém, mas que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu observo outras coisas, por exemplo, a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence um homem do pecado. Ora, se é o Espírito Santo que faz a ligação entre o homem e Deus a ponto de levar as nossas orações até Deus, porque nós não sabemos orar como convém, pedir como convém, eu entendo uma coisa. Eu entendo que o mediador não poderia ser somente Jesus Cristo. O mediador aqui também é o Espírito Santo. Mas o versículo fala, há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. E então anuncia Jesus Cristo, um homem. Ora, Jesus Cristo, ele disse essas palavras, eu vou para o Pai. Jesus Cristo, ele estava dizendo, eu vou para o Pai, mas um dia eu voltarei. Jesus Cristo, ele disse uma certa vez, ele falou assim, olha as palavras de Jesus Cristo, olha o que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo falou assim, olha, eu vou para o Pai e vou enviar um semelhante a mim, o Espírito Consolador. E então a Bíblia fala que o Espírito Santo estará conosco até a consumação dos séculos. E eu vejo agora também Jesus Cristo no livro de Mateus, no último capítulo de Mateus. Jesus Cristo, ele falando, olha, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu já começo a pensar uma coisa, quem estará conosco? Estará Jesus Cristo ou estará o Espírito Santo conosco até a consumação dos séculos? Olha, eu começo a ver que esse versículo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele é tão profundo, porque quando nós começamos a analisar, nós pensamos aqui que está falando aqui de duas pessoas. Alguns com a mente mais analítica podemos dizer, está falando de três pessoas. Mas aqui está falando da mesma pessoa, do começo ao fim, está falando, há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas aqui nesse versículo está falando de uma única coisa, podemos dizer, há um único só Deus, há um único só mediador, e há um único só Jesus Cristo, que é Deus.
Ou então podemos dizer, porque há um só Jesus, há um mediador que é Jesus, e há um homem chamado Jesus. Eu vejo uma profundidade grande nesta palavra, porque esta palavra fala da Trindade. Se nós passarmos desapercebido, nós não conseguimos perceber, mas é que fala da Trindade. Eu fico perguntando, quem é o nosso Deus? O nosso Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Quem é o nosso mediador? É Jesus Cristo de Nazaré. Quem é o homem que tem poder sobre todas as coisas? Jesus Cristo de Nazaré. João fala na sua carta que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Olha para você ver o que a Bíblia Sagrada nos afirma aqui agora, que há um só Deus, um só mediador, e ele fala, é Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero dizer para você, eu quero fazer uma pergunta. Olha para você ver, quando nós analisamos quem é melhor um do que o outro, Deus, o Espírito Santo ou Jesus Cristo de Nazaré. Não tem como, os três são iguais. É a Trindade sendo provada mais uma vez. Quem é o mediador? É Jesus, é o Espírito Santo. Quem é Deus? É o Espírito Santo, é Jesus. Quem é esse Jesus homem? Jesus homem é o Espírito, esse Jesus homem é Deus. São coisas profundas na Bíblia Sagrada que vale a pena nós analisarmos. Por exemplo, uma passagem linda que eu vejo na Bíblia, e eu vejo agora Jesus Cristo se dividindo. Eu vejo Jesus Cristo agora, ele se fazendo como eu e você, tão pequeno, tão fraco, quando ele está ali na cruz do Calvário. E quando ele está na cruz do Calvário, então agora ele vira e ele fala, eu tenho sede. E quando ele fala, tenho sede, eles dão para ele vinagre, para ele beber. Mas ele não aceita e acaba de falar do vinagre, então ele fala, está consumado. Olha para você ver a profundidade de Deus. Jesus Cristo, ele era ali, podemos dizer, a água em pessoa, o alimento em pessoa. Porque este mesmo Jesus, no capítulo de João, capítulo 7, versículo 39, ele fala, quem tem sede. No João capítulo 7, a partir do versículo 37, 38, 39, ele vai falando sobre este momento da festa linda ali. Chega um momento que ele fala, quem tem sede, vem a mim e beba. Eu fico perguntando se Jesus, ele é a água, poderia Jesus ter sede? Mas ali a Bíblia fala, e ele dizia do Espírito Santo, então a água é o Espírito. E quando Jesus Cristo estava para render ali o seu corpo, quando Jesus Cristo foi render ali o seu Espírito, quando o Espírito ali, ele saiu da carne, do corpo de Jesus, quando o Espírito Santo ali, ele saiu do corpo de Jesus, e ao terceiro dia, o Espírito Santo retornou ao corpo de Jesus. E então aquelas mulheres não puderam entender quando elas chegaram ali, e elas entraram ali naquele cemitério, e elas trouxeram naquele cemitério ali as especiarias aromáticas, trouxeram naquele cemitério as coisas ali para oferecer a Jesus Cristo de Nazaré, mas o Jesus morto ofereceu o corpo de Jesus, ofereceu o corpo mortal que estava ali, podemos dizer sepultado naquela sepultura, e elas vieram adorar um corpo, mas para alegria nossa, para a tristeza daquelas mulheres, podemos dizer, aqueles anjos aparecem e falam, ele não está aqui, mas já ressuscitou. Falo para tristeza por quê? Porque elas esperavam encontrar um Jesus Cristo morto naquela sepultura, mas o próprio Jesus Cristo ali naquele caminho ali, naquela cidade ali, podemos dizer, de Samaria, quando ele encontra aquela mulher no poço de Jacó, aquela mulher lhe faz uma pergunta, e a pergunta daquela mulher é que os adoradores adoravam no monte, outros no templo, mas onde é que devia adorar?
mas Jesus Cristo fala: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Quando aquelas mulheres chegaram naquela sepultura, elas vão adorar ao corpo de Jesus Cristo morto e sepultado, mas Jesus Cristo, ele já estava ali com o seu espírito dentro daquele corpo, a ponto de se cumprir a palavra que os verdadeiros adoradores adorarão a Jesus Cristo, o Espírito, adorarão o Espírito, adorarão Jesus em espírito e em verdade, a ponto daquelas mulheres olhar para um hortelã, olhar, ou melhor dizendo, para um homem, e elas confundiam aquele homem como um hortelã do cemitério. Podemos dizer, ela olhou para o homem e falou: você é o coveiro deste cemitério, então me mostre aonde você colocou o corpo de Jesus. Mas Jesus Cristo, ele fala: vai adiante da Galileia, porque lá ele vai se manifestar a você. Ali, meus irmãos, já era Jesus Cristo transformado num corpo revestido no Espírito, já era um corpo revestido ali na autoridade profunda, já era um corpo ali cheio do poder e da autoridade, mas elas não conheceu a Jesus, ela não reconheceu a Jesus, a ponto de confundir Jesus com o coveiro. Aleluia! Quantas pessoas confundindo as coisas, quantas pessoas confundindo a Jesus Cristo, aleluia, confundindo o nosso mestre, confundindo, separando as pessoas, mas Jesus é Deus, Jesus é o Espírito, Jesus é Jesus homem. Quantas pessoas olham para alguém cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e falam: não, Jesus não está nesta vida, ele é o coveiro. Cadê? Me mostra Jesus. Quantas pessoas vêm na nossa pregação, quem sabe nós pregando, sendo usados pelo Espírito Santo, mas eles não reconhecem a Jesus, a ponto não recebem esta palavra, não enxergam Jesus, nos comparando com o coveiro, não reconhecem a Jesus. Mas eu quero dizer para você, o nosso Jesus, ele é tão profundo que ele é Deus, ele é o mediador, e ele é Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo está sentado à destra de Deus, aleluia, mas o seu Espírito, ele faz a mediação entre o homem e Deus. É o seu Espírito Santo que fala na minha boca agora, através desta palavra para a tua vida, e no nome do Espírito Santo, no nome do Deus vivo, no nome de Jesus Cristo, entenda agora que é o próprio Deus falando com você. E se você conseguir entender que é o mesmo Deus que morreu na cruz do Calvário, o mesmo Deus que está sentado agora, está sentado lá no céu, no seu trono, é o mesmo Deus agora que está usando as minhas palavras para falar contigo. Eu falo em nome de Jesus. Você que se encontra enfermo, eu ministro a cura sobre a tua vida. Você que se encontra acamado, eu ministro agora a cura, levanta-te e anda. Você que se encontra paralítico agora, em nome de Jesus, seja restaurado. Ministro agora a cura sobre a tua vida. Ministro o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Ministro a graça, a paz, a unção, o livramento, o renovo, a alegria, a virtude sobre a tua história. E eu ministro no nome do Deus vivo. Eu ministro no nome do mediador chamado Jesus Cristo. No nome daquele que é o único Deus chamado Jesus Cristo. No nome daquele que é o único Espírito Santo chamado Jesus Cristo. Eu ministro agora ao renovo, eu ministro agora a prosperidade, eu ministro agora a proteção sobre a tua vida, na autoridade do único Deus verdadeiro chamado Jesus Cristo de Nazaré, o nosso mediador, aquele que faz ligação de céu e terra, aquele que faz a ligação entre o trono do céu e a nossa história aqui na terra, aquele que faz ligação em espírito da nossa alma, juntas e medulas, separa as trevas da luz, em nome daquele que tem o prazer de restaurar o fraco e abatido, em nome daquele que é todo poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso único Deus, o nosso único mediador e o nosso único Senhor, chamado Jesus Cristo, a Trindade em pessoa, a bênção em pessoa, a alegria em pessoa. Ele é tão poderoso, ele é tão profundo, ele é tão Deus, tão onipotente, tão onisciente, tão onipresente, que neste momento ele está agora nessas palavras que você ouve, ele está agora dentro da minha vida neste que vos fala, ele está na sua vida nesse que vos ouve, e ele está também agora, ele é tão grande que ao mesmo tempo ele está aqui, mas ele também está no céu agora, e os anjos louvam, os anjos o adoram, os anjos entoam o cântico dizendo: digno é o Senhor
de abrir o selo. Os anjos agora cantam no céu: santo, santo é o Senhor, Deus da glória. Toda honra e toda glória sejam dados a Deus. Toda honra e toda glória e todo poder sejam dados a Jesus Cristo. Toda honra, toda glória sejam dados ao Espírito Santo. Adoremos a Ele em espírito e verdade, porque Ele é o único Deus, é o único mediador, é o único Senhor, Jesus Cristo, homem. Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.